Oi, gente, como que vocês estão? Eu tô muito bem, graças a Deus. Iniciando aqui mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje eu vou estar contando um pouco sobre a minha história de vida, né? Que eu queria ter contado já lá naquele outro vídeo eu comentei que eu ia contar. Então eu vou estar contando um pouco sobre como foi, né? Minha infância, desde tudo que aconteceu até agora, né? Minha vida adulta. Então, gente, desde que eu me conheci, né, por gente que eu lembro da minha vida, eu não sei se eu tinha 4, se eu tinha 5, se eu tinha 6 anos. Daí eu morava com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã. Eu tenho uma irmã que é 2 anos mais velha que eu. Naquele tempo, então, era só nós. Daí eu me lembro que tinha muitas brigas, né, desentendimento. Meu pai saía, voltava de madrugada, batia na minha mãe, né, então era uma coisa bem. Gravar vídeo com criança não é fácil. Daí chegou um tempo, né, que não deu mais, a minha mãe se separou, né? E a minha irmã, ela é filha de um homem que não é meu pai, né? De um homem que ela teve antes do relacionamento com meu pai. Então, e eu sou filha, né, do meu pai, que ela tava casada, né, aquele tempo junto. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas então. Mas então eles se separaram, né? Ela foi pra casa de uma conhecida dela, daí ela morou um tempo lá. Só que ela levou a minha irmã porque a minha irmã não tinha com quem ficar, a não ser ela, né? Não tinha outros familiares. E ela não tinha muitas condições, né? E o meu pai não quis ficar comigo aquele tempo, né? Mas eu até entendo, sabe? Porque ele não tinha condições de cuidar muito nem dele mesmo, né? Então, porque ele tinha vício, né? De entorpecentes, essas coisas. Então, eu entendo que ele não podia, né, cuidar nem dele mesmo, imagina de mim, né, que era uma criança, uma menina ainda por cima. Então, ele me entregou, né, pra minha avó e pro meu avô me cuidar, né, que eram os pais deles. Mas, como todo mundo pensa, né, que morar com o avô e com a avó é mil maravilhas, né, que é tudo, tudo bom, né, porque geralmente a gente tem esse conhecimento, né? A gente pensa assim, como eu sempre digo, os avós dos meus filhos, eles mimam muito eles, né? Gosto muito deles, cuido muito deles. Só que no meu caso foi bem diferente, né? A minha avó eu não tenho queixo. Eu gostava muito dela, eu sempre digo, sabe, que eu queria muito que ela conhecesse meus filhos. Eu acho que ela ia gostar muito, sabe, deles. Imagina, ia ser uma bisa muito babona. Eu sempre fico bem sentida, sabe? Por ela não ter conhecido, né? Eles e. Mica! Perdão, gente, mas eu tive que interromper aqui o vídeo porque o meu filho, né, o Mikael, ele tava quebrando a tampa de uma caixa de isopor que nem é nossa, né? De um vizinho, a gente pegou emprestado, então fui lá resolver o problema. Mas como eu tava dizendo, né, gente? E infelizmente ela acabou falecendo, né, a minha avó. Ela teve câncer. E ela era uma pessoa assim que eu morei durante anos com eles, né, com minha avó e com meu avô. E durante todos esses anos que eu morei, ela nunca foi no centro da cidade assim, ela nunca saiu para lugar nenhum. Imagina uma pessoa viver sem nunca sair em lugar nenhum, sem nunca ir em lugar nenhum, e não era porque ela não queria, né? Era porque meu avô não deixava. Tipo, o mercado, essas coisas, era tudo ele que ia, ele que comprava, ele que fazia. Então, ela vivia assim, né? Dentro de casa, não podia sair nunca de lá. E ele era bem ruim, assim, pra ela, né? E eu era pequena, né? Eu não podia fazer nada. Assim, ele era comigo também, né? Me obrigava a trabalhar, a fazer as coisas. Daí,
quando eu era pequena era isso, sabe? Ele era ruim, assim, pra mim, né? Me obrigava a trabalhar, tratava, tipo, como uma escrava, assim, né? E eu tinha que obedecer, né? Até hoje eu me arrependo, só que eu era uma criança e eu não pensava como eu penso hoje, mas eu sempre, hoje em dia eu penso, bah, se eu tivesse saído de lá, fugido, pedido ajuda pra um vizinho, talvez algum vizinho teria me ajudado, né, a sair de lá, né? Com certeza, se eu dissesse, não, meu avô tá me maltratando, assim, assim, eu não quero ficar lá. Com certeza, né, eles iriam me ajudar, né? Acionar, sei lá, o conselho tutelar. Porque nem estudar, eu não estudava, ele não deixava eu estudar. Eu fui entrar na escola com 10 anos porque o conselho descobriu, né, que tinha uma criança lá que não estudava e correu atrás disso, né? E ele, então, com medo de ser preso, né, por não deixar eu estudar, ele resolveu, então liberar, né, eu para estudar, mas mesmo assim eu ia muito pouco na aula porque ele não deixava. O ônibus parava na frente de casa e buzinava e ele só gritava pela janela, não, hoje ela não vai. Sabe, aquilo me deixava bem triste, porque era o único lugar que eu podia sair também. E eu gostava de ir, né, lá eu tinha amigos e tinha alguém de diferente, né, pra brincar, né, porque em casa eu não tinha, né. E tá, daí até aí tudo bem, né? Daí a minha avó não tinha doença nenhuma, né? Durante os primeiros anos que eu fiquei lá e tal. Ela começou a ficar doente um tempo depois, né? Uns anos depois. Daí ele levou ela no médico, né? Porque ela tava bem mal e daí foi descoberto, né? Esse câncer. E até então eu já tava maior, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos. E ele começou a me olhar de uma forma diferente, sabe? Porque quando eu era criança ele tinha aquilo de brigar comigo e tal. Quando eu comecei a crescer, ele começou a me olhar de uma forma diferente, querer me levar, assim, pros lugares, assim, pros galpão, assim, perto de casa, que tinha, né, perto de casa, pros matos, sozinho comigo. E me falar coisas, assim, que eu nem posso falar, assim, né, aqui no YouTube, né, porque eu sei que não é permitido. Mas. Mas então. E eu comecei a ficar com medo, com muito medo. Daí passou um tempo disso, daí ele parou, né? Não falou mais. Daí quando a minha avó ficou bem mal, que a minha tia, que morava em outra cidade, foi, buscou ela, levou pro hospital da cidade dela. Nós ficamos então ali sozinhos, né? Era eu, ele e o filho dele, né? Que ele tinha um filho maior, só que ele tinha 16 anos e era que nem uma criança, assim, sabe? Ele foi tratado assim, né? Como uma criança, tinha tudo que queria. Então ele tinha um comportamento assim, né? Eu não podia contar nada com ele, né? Falar nada com ele. Ele até nem gostava muito de mim. Então meu avô começou com aquelas conversas de novo, né? Que ele puxar, falar sobre aquelas coisas, né? Até perguntando, né, se eu já menstruava, talvez por medo de uma certa gravidez, né, fazer alguma coisa, né, e eu engravidar. Só que eu não entendia nada disso, porque minha avó não conversava nada comigo. E então eu não sabia de nada. Daí eu dei graças a Deus que o conselho foi lá e disse, não, como a tua avó faleceu, né, porque minha tia levou ela pra outra cidade, né, no hospital, e infelizmente ela acabou falecendo igual. Daí eles disseram, não, tu não pode ficar nessa família, né, só com um homem, tu tem que ir pra casa de alguém. Daí então eu fui passar um tempo, né, ficar com uma guarda provisória, né, minha tia conseguiu, pra me ficar um tempo com ela, né, até encontrar a minha mãe, que a gente não sabia nem onde se encontrava. Mas foi uma infância, assim, bem complicada. Até então eu fui morar com essa tia. Eu sou muito grata, sabe, por essa tia minha, por ela ter me cuidado, né, por tudo que ela fez. Mas ela tinha duas filhas, uma que era 1 ano mais nova que eu, se eu não tô enganada, e mais uma que era mais velha que eu. Então, essa filha mais nova, ela fazia o que queria comigo, né? Ela não gostava de mim. E a mais velha, a mesma coisa. Só que muitas vezes essa mais velha não tava, né? Ali, tava na casa do namorado, tava morando com o namorado. Só que muitas vezes ela voltava pra ali.
E as duas eram assim, sabe? Me tratavam como se eu fosse um lixo. E eu tinha que ficar quieta, porque eu não tinha o que eu fazer, né, gente? Não tinha o que eu dizer. Porque eu tava morando de favor, né? E eu entendi. Eu sempre fui uma criança que entendia muitas coisas assim, sabe? Eu não tinha aquele pensamento tanto de criança, eu entendia muita coisa, sabe? Eu pensava em muita coisa. Até hoje eu sempre digo que eu amadureci muito ligeiro, apesar de eu ter 21 anos. Sou uma pessoa muito madura por tudo que eu já passei, sabe? Eu aprendi, eu tive que aprender, né, na amar. E apesar de eu ser muito grata, né, por essa tia, também teve coisas assim que eu passei, sabe, com ela, porque por tudo que eu tinha passado, eu tinha que passar por psicóloga, sabe? E nos primeiros meses ela me levava, eu não me lembro se era por mês ou se era por semana, era uma coisa assim. Ela me levava e toda vez que eu ia, a psicóloga falava comigo e eu chorava, né, gente? Porque aquilo ali é pra isso, entendeu? Pra gente expressar o sentimento, botar pra fora o que a gente tá sentindo. E depois de um tempo até minha tia parou de me levar porque ela falava que aquilo eram lágrimas de crocodilo, que eu tava inventando toda uma história. Até sobre o meu avô ter abusado, né, de mim. Ela dizia que era mentira, ficava do lado dele, né? O nome dele, eu não sei nem se eu posso dizer, eu acho que é melhor não dizer. Mas foi uma situação bem difícil, né? Da minha história de vida para chegar até aqui. Depois de um tempo, né? Durante de alguns anos morando com a minha tia, não lembro se foi não lembro se foi 2 ou se foi 3 anos ou se foi mais, morando com a minha tia. Daí o conselho entrou em contato com a minha mãe, né? E descobriu na cidade que a minha mãe morava, que é a cidade onde eu tô morando, né? Que é a cidade de Agudo. E eu passei a morar com ela, né? Durante um tempo. Daí ela já tava casada também, ela tinha mais um filho. Depois de um tempo morando com ela também, ela engravidou, daí ela teve outro filho. Daí a situação também não era muito legal, né? Não sei se ela não gostava de mim, se ela tinha algum remorso por eu ser filha do meu pai, né? Se ela tinha algum remorso com ele, descontava em mim, ou o que que era. Mas hoje em dia, atualmente hoje em dia, que eu tô casada, que eu tenho minha casa, tenho meus filhos, a gente se dá muito bem, ela mudou muita coisa mesmo, sabe? Ela é uma pessoa maravilhosa. No começo, quando eu ganhei meus 2 filhos, ela nem dava muita bola pra eles, assim, não perguntava. Hoje em dia não, hoje em dia ela trata eles super bem, ela pega, ela abraça, ela beija. E eu tô muito satisfeita com isso, sabe? Porque foi uma coisa que eu sempre quis. Estar de bem com a minha família, né? Com todo mundo. Hoje em dia eu reencontrei meu pai também, pretendo até. Ele já veio várias vezes aqui na minha casa, eu pretendo também ir lá na casa dele, né? Visitar ele, porque é em outra cidade, então a gente tem que se programar, né? Pra ir. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma história parecida com essa, né? Porque às vezes é bom a gente se abrir, a gente se expressar, né? Falar o que a gente tá sentindo, botar aquilo pra fora. Eu me sinto muito bem quando eu falo sobre isso, sabe? Porque parece que aquele peso que eu tenho, né, sai pra fora. Mas é isso, então. Obrigado por todos que assistiram. É, mãe. Era você. Tchau!